Semana passada foi o Kitsune do amor, o Kitsune da boa vontade, o Kitsune do otimismo. Essa semana não. Essa semana tá de volta o Kitsune do ódio que vocês aparentemente gostam. Por quê, gente? O ódio é um sentimento ruim. Mas é divertido quando a gente fala mal de anime ruim. Vamos começar com Black Clover. Não tem tanto assim a se falar desse episódio de Black Clover, como sempre. Eu vou ser breve, vou tentar ser breve como sempre. Esse episódio me lembrou de falar de uma coisa que eu não sei se eu já falei antes, mas eu tô querendo falar faz um tempo. Será que eu já falei? Eu não sei agora. Ah, meu Deus. Enfim. Pra um mangá de porradinha, com magia, que tem um personagem muito importante pra história, inclusive, que é viciado em magia, que é tipo um nerd de magia, as magias de Black Clover são muito sem graça. Muito sem graça. Eu pensei nisso porque metade desse episódio são os caras fodões lá, os 13 capitães lá do negócio, fazendo show-off de poder contra o Asta, e o Asta cortando as coisas no meio. Mas é sempre umas ideias muito básicas de, bom, é água, uma lança de água, uma prisão de areia, uma mão de areia. É sempre muito básico e sem graça. Por isso que o Asta funciona nesse universo, né? Porque a espada dele anula magia por contato, até onde eu sei. Até porque é uma espada, né? Ele precisa cortar as coisas, ele corta magias ao meio. Mas todas as magias são magias cortáveis ao meio contra ele, né? Não tem uma magia de influência, uma magia de controle de mente, qualquer coisa de... talvez surja alguma hora. E aí como é que o Asta vai fazer? Vai dar uma espadada na própria cabeça e acabar Black Clover? Tomara, mas não vai acontecer isso. Isso é uma coisa. As magias tem o problema também da animação e da produção toda ser muito sem graça, né? Cara, a trilha sonora do Black Clover, os caras compraram naqueles stock music, é isso? A trilha sonora é horrível. É tudo muito sem graça em Black Clover. E aí você tem um novo vilão. Esse vilão tá na abertura. Eu nem tinha reparado porque eu não olho pra abertura de Black Clover, porque esse é o momento que eu olho no celular, que eu vou pra cozinha pegar uma garrafa d'água pra assistir o negócio e eu deixo rolando aquela porcaria. Agora que eu reparei que o vilão tá na abertura. Então, supostamente ele é muito importante e tal. Mas por que os vilões de Black Clover, sei lá, 90% dos vilões de Black Clover, tirando o cara que tem um poder de cristal lá, que era robótico, tirando esse cara, todo mundo é vilão, né? Vilão de eu odeio todos! Esse cara tem uma cena onde ele olha pra menina, ele tá destruindo a cidade de Clover, né? Cidade de Clover? Seria esse? Acho que é, né? A capital do reino Clover, na verdade. Ele não gosta do reino, ele tá atacando a capital do reino Clover. E aí ele vai pra menina e pergunta, você gosta de Clover? E a menina fala, sim, eu amo Clover. Porque eu odeio Clover! Porra, mano. É foda. Black Clover é uma das coisas mais genéricas que eu já vi na minha vida. É inacreditável. Ele pega o básico do básico e não faz nada além do básico. É impressionante. Mahotsuki no Yomi nas retas finais. Esse capítulo foi bom. Eu gostei dele. Ele pegou meio que o clima triste e meio que momentos mori e de outono que a série tem e fez um capítulo em que é quase que inteiro essa sensação, tirando os momentos de ação do começo, que não são exatamente o foco da série, mas de vez em quando pipocam, mas está lá. Nós temos aqui toda uma série de momentos tristes e contemplativos. No mangá tem o diálogo escrito, mas no anime eles substituíram por você não ouvir o diálogo. Não era um diálogo realmente relevante ou coisa do tipo, no sentido de que ele evoluía muito, além de que é um fato de que ela está parando para falar com aquela Cirque e tal. Cirque, acho que eu não lembro mais o nome daquela tipo de entidade. Foi um momento bem interessante e bem melancólico, porque essa série toda é sobre uma garota que está literalmente morrendo e sobre o peso da morte, o peso de um corpo frágil,
um corpo que é perseguido e sobre como ela literalmente está casando com uma entidade que parece meio que uma representação do ceifador. Eu acho interessante esse capítulo, pois todos os envolvidos, excluindo o Catafilos, né, meio que são inocentes e meio que fizeram o máximo que podiam para ajudar todo mundo, e no final uma pessoa inocente está morrendo. Não que ela já não estivesse morrendo antes, mas enfim, é bem interessante como ela internaliza o fato de ela estar morrendo e ela não sabe quando vai morrer, mas vai ser próximo. O que no final das contas é o que todos nós estamos, né? Nós sabemos todos que vamos morrer. Afinal, como diz o Persona 3, a morte não é um caçador desconhecido pela sua presa. E também como isso foi afetando outros personagens. Como alguns deles ficaram tristes, outros apenas sentiram a culpa neles mesmos, né? Porque eles sentem que a situação toda é culpa da incompetência deles, da fraqueza deles, enquanto outros, como Elias, decidem não aceitar a situação e estão naquelas 5 fases, né, da morte. É que normalmente a gente associa ela muito a vários tipos de sofrimentos, mas originalmente ela foi feita para a morte, sabe? Aquela a raiva, o barganhar e tal, ela foi feita originalmente para a morte. E nesse momento ele está no barganhar, e ele está pesquisando coisas, ele está aceitando acordos que ele normalmente não faria e se preparando para ir em lugares que ele normalmente não iria. Então, mesmo quando a série parece estar indo para o que seria o fim do fim, que seria a morte da Tice, esse fato continua a reverberar e a mover a história para frente, pois em nenhum momento, nem mesmo diante da morte, a história para. O que é importante, considerando que o tema da história é o amor e a morte. Em relação ao amor, nós temos o momento em que o Elias e a Tice discutem, né? Naquela muralhazinha feita de pedras, né? E é uma cena bem bonita, né? Eu gosto. Eu acho que foi um capítulo legal nesse tipo de desenvolvimento. Eu achei que as cenas de ação ficaram meio estranhas, pois elas meio que não soam com o resto do capítulo, mas fazer o que? Pois ou a gente põe ela no final do capítulo passado, que seria bem melhor, na minha opinião, e terminar com ela caindo, a gente só vê o resultado, o corpo nesse, mas acabou de ficar o resultado, né, de todo o despertar do dragão nesse capítulo e nessa situação. Então, vou dizer que é um bom capítulo, mas teve seus problemas de, vamos dizer, edição. Calma que eu ainda tô me inteirando em Sora Yori, eu ainda não assisti tudo, mas no 6º episódio aqui nós tivemos um aprofundamento do relacionamento da Shirase e da Miyake, nós aprendemos mais sobre elas, né? E a possível perda do passaporte pode ocasionar impedir o voo, né? Impedir que elas consigam chegar ao destino, e isso gera uma série de conflitos. O episódio foi engraçadinho, bonitinho, tem uma mensagem final muito legal, mas o mais interessante desse 6º episódio foi a demonstração, né, que a independência, a força da personalidade tanto da Shirase e da Miyake vem de uma falta de habilidade em lidar com as pessoas. Então a Miyake, ela se tornou autossuficiente, trabalhando sozinha, estudando por conta, por não saber lidar com as pessoas, e a Shirase por sofrer um bullying, né, das pessoas não entenderem e não acreditarem na missão dela. Ela afastou todo mundo e ela correu atrás dos sonhos, né? Que é a grande mensagem desse anime, que a cada momento eles reforçam essa mensagem. E o 4º episódio, para mim, foi o ápice do ponto onde você precisa de fato correr atrás dos seus sonhos, independente do que seja. O anime, ele, como eu disse antes, ele reforça isso a todo momento, e o fato da amiga de infância ter uma inveja da protagonista e usá-la
para se sentir bem, né, menosprezando a todo momento, desde da infância mesmo, desde que elas eram pequenas até o ensino médio, e ela vendo a amiga se tornando independente, querendo viajar, conseguindo isso. A Megumi, né, que é a amiga de infância, ela se sente inferiorizada, sente uma inveja, e isso é legal porque reforça a mensagem que, olha, vão existir pessoas que vão querer te derrubar, vão existir pessoas que vão te criticar, mas se você realmente quer algo, você tem que tentar. Você vai ter problemas, você vai sofrer decepções, assim como a frase da Megumi a todo momento. Desde o 4º episódio eu tinha uma implicância com essa frase de cuidado para não se esforçar demais, a decepção pode ser grande e tal, mas decepções vão acontecer, né? Mas você que quer correr atrás dos seus sonhos, você tem que, sabe, respirar. Beleza, eu aprendi como não fazer o que eu quero, sabe? Eu errei aqui, vou contornar esse problema, né? E se você realmente quer correr atrás do seu sonho, você tem que lutar, subir um degrau de cada vez, né? A vida é uma escada e você precisa subir cada degrau. Não adianta você querer pular 2, 3 para chegar mais rápido no topo, não funciona assim. E esse anime reforça essa mensagem. Eu acho muito legal, muito importante esse tipo de abordagem em Sora Yori, e é o que mais me encanta. Eu gosto das musiquinhas, dos momentos de alegria e das brincadeiras das meninas, mas quando o anime tem que falar sério, ele consegue, e ele expõe a mensagem que ele precisa, e por isso mesmo que Sora Yori está sendo um dos melhores animes dessa temporada, né? Eu vou mudar a ordem um pouco das coisas. Eu vou falar de Violet Evergarden no meio do vídeo dessa vez, porque o meu foco hoje é com Sakura. O foco do meu ódio é com Sakura. Esse episódio de Violet nem foi tão ruim assim, digamos assim, né? Eu acho que o terço final do episódio, o terceiro ato dessa história, foi melhor. Porque se você considerar que aquela cena daquele cliffhanger, que não foi continuado na prática, né? A gente não viu a sequência da cena do cara chamando ela de monstro, ou seja lá o que for, no fim de 2 episódios atrás. Ele deu consequência, ele reverberou. A gente tem que considerar que aquela cena, provavelmente o cara foi lá, falou aquilo pra ela e foi embora, talvez. E essas coisas vão reverberando na própria Violet. E teve uma conclusão, uma espécie de conclusão nesse episódio, porque tem um momento onde ela percebe que ela acabou com os sonhos de muitas pessoas com as mãos dela e tal, quando ela tá no navio. Ela lembra da filha do cara que tinha sonhos, e tem um frame dela com as mãos na frente, deitada na cama, e aí ela percebe que ela acabou com os sonhos, assim como a menina perdeu os sonhos também. Eu acho uma relação meio fraca, se você pensar que na verdade essa menina morreu de câncer. É a relação genérica de essa pessoa morreu, assim como outras pessoas morreram, mas ela não morreu por conta de ninguém, não foi culpa de ninguém, enfim. Mas ela teve essa catarse emocional, depois culminou em finalmente alguém falando pra ela que o Major morreu, e ela não acreditando, mas enfim. Que era uma coisa que estava sendo deixada em segredo dela, sem absolutamente nenhum motivo pra mim. Mas enfim, ela teve a catarse emocional dela, que começou lá naquele cliffhanger que não foi continuado, então é alguma coisa legal. A Violet chorou pela primeira vez nesse episódio. Pela primeira vez? Talvez não. Mas enfim, ela chorou de empatia com outra pessoa, com uma outra história sendo contada. Então é algo. Vamos dizer que teve esses momentos aí, foi bacana, esse terço final. O que me incomoda foi a história do escritor. A história do escritor, talvez me falte sensibilidade para pegar as minúcias da diferença entre a história do escritor e a história do outro cara. Porque, tematicamente, né? Obviamente que elas são completamente diferentes. O pai do moleque morreu na guerra e a mãe foi atrás do pai, ou desapareceu na guerra, no caso, e a mãe foi atrás do cara e o cara foi abandonado pela mãe. Ele perdeu o pai e foi abandonado pela mãe. E é diferente do cara que tinha uma filha, a mulher morreu de alguma doença e a filha provavelmente morreu de câncer. Ela tava com uma bandaninha, né? Tava mais magra, então parecia meio que processo de... Ai, cacete, como é que é o nome do tratamento de câncer? De radiação? Eu esqueci completamente. Porra, eu não vou lembrar.
Também não sei se existe esse tratamento nesse mundo. Esse mundo tá entre ser... É um mundo que tem uma cara de pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, 1950, né? Eu não sei se esse... Quimioterapia! Eu não sei se existe quimioterapia nesse mundo. Mas parece que ela tava passando por quimioterapia. Mas, lógico que tem diferenças na superfície das duas histórias, elas são completamente diferentes. O cara é um escritor, o moleque do episódio passado era um astrólogo não, caralho. Astrônomo. Mas, tematicamente, são duas histórias sobre perda. E o sofrimento da perda. E a solidão. Talvez me falte a sensibilidade pra pegar qual é a diferença maior entre uma e outra. Mas, pra mim, foram 2 episódios seguidos sobre perda. E esse foi um passo pra trás. Porque o outro me pareceu mais rico. Até porque o outro foi todo o foco. Esse teve que ter um tempinho pra Violet ter a catarse emocional dela no final. Esse não foi todo o foco, né? O outro foi todo o foco. E aí desenvolveu mais, teve um uso melhor de todos os recursos possíveis. Teve a relação da atividade do cara com uma relação bem metafórica entre o cometa que nunca vai voltar e tal. Pra mim foi mais sensível e foi mais sutil e mais rico, mais variado, digamos assim. Esse foi meio direto. A menina morreu, ele está triste. Não tem nada mais além disso. E aí o cara é um escritor e está escrevendo a história pra filha e tal. Não sei, pareceu pouco e pareceu menos do que o anterior, que era basicamente a mesma coisa. E essa história, o Violet Evergarden é uma antologia de histórias, né? Então, cada nova história tem que trazer algo novo, ou maior ou diferente, sabe? Esse foi a mesma coisa e menos. E por conta da gente estar no momento onde a Violet está aflorando os sentimentos, ele está um pouco forçando a barra de certos momentos sentimentais da história. A relação da Violet com esse escritor chega numa intensidade tão grande, tão rapidamente, que as coisas para mim perdem um pouco de sentido. E certas atitudes dos personagens me parecem que só acontecem porque a história precisa que elas aconteçam pra gente ter certos momentos. Não são naturais, não são orgânicas no comportamento dos personagens naquela história. A Violet chega e já vira meio que babá do cara e tal, e aí tem um momento onde ela quer cozinhar e o cara... A história precisa fazer com que o cara peça pra ela fazer o macarrão carbonara. Porque a filha fez, ou gostava, de macarrão carbonara, pra gente ter a imagem do mesmo prato igualzinho de quando a Violet fez e quando a menina estava comendo antes. Ele podia ter feito qualquer prato e lembrar da menina cozinhando, mas tinha que ser um macarrão pra gente ter o mesmo frame, né? A Violet acha a sombrinha e chega pro cara e fala, eu achei isso aqui. Por que isso foi especial pra Violet? Por que a Violet ficou com a sombrinha aleatoriamente segurando ela na mão pro cara ver a Violet tirando a sombrinha do rosto e ter exatamente a mesma imagem da filha dele tirando a sombrinha do rosto com ele olhando de cima e tal. Então, certas atitudes são pouco orgânicas pra história só pra gente ter os momentos emocionais, os momentos apoteóticos, e pareceu muito forçado. E aí dá na cena, uma das cenas mais forçadas pra mim de todo o Violet Evergarden, mais forçação de barra, de olha que momento emocionante e lindo, e olha como a gente consegue animar essa história, meu Deus do céu! Que é quando a Violet pula no lago e voa, e consegue dar 3 passos na água, qualquer coisa do tipo, e tem uma música, e é um eu fiquei com uma preguiça daquela cena. Então, teve coisas muito interessantes quando o episódio foi terminando. Eu tava muito de saco cheio do episódio e ele me reganhou, né? Ele reconquistou. Mas foi forçado a maior parte do tempo e eu não gostei desse episódio. Vamos ao 7º episódio de Cococo. No vídeo anterior dos animes da semana, eu até lancei algumas perguntas com relação ao destino dessa história, né? Eu tinha dúvidas de onde o roteiro iria chegar e qual era o propósito, e realmente
Esse episódio respondeu algumas das minhas dúvidas, como por exemplo, qual o plano do Sagawa, afinal, o que ele quer fazer. E é um plano mirabolante e incrível, como a história não tinha nos dado sinais de que poderia chegar ao ponto dele querer viver por um longo período de tempo, querer evoluir como ser humano, né? Eu entendo que ele acredita que se transformar no arauto é um passo para uma evolução maior do ser humano, assim como o grande fundador que ele cita no 7º episódio. Então, a jornada dele é em busca dele evoluir como ser humano, e ele vai usar quem ele puder usar para fazer isso. Além disso, o 7º episódio tem alguns pontos interessantes que eu queria levantar com relação ao pai da Yuri, né? Aquele gordinho lá, metido a besta, chato pra cacete. Mas até no 6º episódio tinha mostrado que ele é praticamente um psicopata, filha da puta, porque no instante em que ele queria... que ele falou, eu tenho que só pensar que eu vou matar uma pessoa para o arauto aparecer, e a Shoko ela não conseguia, mas o pai da Yuri conseguiu só de tocar na faca. Então ele é um psicopata maluco, e esse 7º episódio reforça que ele tem um desvio de personalidade. Eu acho que ele é megalomaníaco porque ele acredita que, não, eu sou o pai da família, né? Eu tenho a responsabilidade de trazer o poder de volta para a família e não sei o que e tal. E aí o anime corta essa... Como é que eu digo? Qual é a palavra? Prepotência. Prepotência é a palavra ideal. Corta a prepotência do pai da Yuri, mostrando o garotinho acordando, falando, eu quero fazer xixi e tal, pra mostrar, olha, ele quer tanto poder e não sei o que, mas a única função dele no momento é cuidar do neto. Então, não que cuidar de uma criança pequena seja algo ruim ou sem responsabilidade, é que essa é uma tirada para mostrar que talvez ele só fale, ele só viva de bravata e ele não haja, né? Mas ele tem uma psique um pouco deturpada, né? Prova disso foi ele conseguir invocar o arauto no 6º episódio. Esse 7º episódio foi bom porque já estipulou quem são os alvos, né? Existem só 7 membros ali parados na êxtase, então eles podem expulsar as águas vivas desses 7 membros, inclusive do Sagawa, e aí eles conseguem voltar ao tempo normal e destruir a pedra. Mas será que isso vai acontecer? O fato do Sagawa virar um arauto, né, um administrador ali, vai tornar as coisas muito mais interessantes e complicadas para a família Yakawa. Eu realmente estou curioso com o Coco, ele realmente consegue expandir o universo e melhorar as nossas expectativas com relação ao desfecho dessa história. Agora vamos para Cardcaptor Sakura. Um anime que vocês são testemunhas, eu tive muita paciência. Eu tenho muita paciência. Até porque eu não tenho... eu não fico tanto de saco cheio de Sakura, sabe? Eu vou assistindo e eu até gosto. Eu acho uma experiência gostosa. Eu não fico entediado. Eu não fico ofendido, não acho idiota e tudo mais. Eu acho até gostoso. Eu gosto do universo, eu gosto da arte, eu gosto dos personagens. Então, vai indo. Mas são 8 episódios. 8 episódios de Cardcaptor Sakura Clear Card. Claramente tem alguma coisa acontecendo. Claramente. E esse episódio foi jogando mais coisinhas, confirmando certas coisas. Claro que ele pode dar um twist aí, não sei nada disso e tal, mas a gente já sabe que a menina mora na casa do Ariel. Tem o coelhinho exatamente como o Quero, faz várias relações com o Quero. Tem um livro mágico que brilha, não é mágico, não mostrou a menina usando o livro como um livro mágico. Mas é um livro de uma língua estranha, que ela não entende muito, que ela não conhece, não sabe ler, mas mais ou menos conseguiu ler agora e tal. O livro tem as engrenagens dos sonhos da Sakura. E ele brilha no final. E tem uma cena do Toya falando, não, ainda não. E o Ariel lá na Inglaterra falando, não, ainda não. Eu acho que ele fala ainda não. Alguém tá falando, acho que é alguém falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E o Ariel falou, calma. Não podemos falar nada agora. E tem aquele mordomo da menina nova.
Ah, a menina chama Shinomoto, não é isso? Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, inclusive. Acho que o nome dessa menina é Shinomoto e a Sakura é Kinomoto. Então tem vários paralelos, várias relações. Ela tem a pessoa dos sonhos, tem a altura da Sakura e tal. Nesse episódio teve o mordomo, que tem um certo momento que fala é apenas o meu trabalho. E a menina paralisa e fica meio triste e desconversa e tal. Então, vários sinais. Porque tem alguma coisa que vai acontecer nessa história. Mas, muito provavelmente, se a gente vê o padrão de cada episódio, o que eu acho que vai acontecer em Cardcaptor Sakura Clear Card é que as grandes revelações vão ser nos últimos 2 ou 3 episódios e vai ser meio que revelado, falando, eu sou uma criatura mágica, essas cartas são por causa de X e Y. Aí a Sakura vai falar, puxa vida, mas eu gosto de você porque você é minha amiga. E eles se abraçam e acaba a história. O padrão de um episódio de Cardcaptor Sakura, que talvez se reflita no padrão da estrutura da história como um todo, nos 22 episódios da série, nada acontece por muito tempo, eles são muito felizes por 70% do episódio, aparece o elemento mágico, a Sakura ativa o poder e resolve em cerca de 65 segundos. Assim, carta! E aí acabou. Foi isso nesse episódio, por exemplo. Ela sentiu um poder mágico, andou um pouquinho, viu que tinha uma lacuna nas prateleiras, ativou a chave e pegou a carta. Não teve mistério, não teve solução de problema, não teve ação, não teve raciocínio, teve nada. Teve só tem algo aqui acontecendo. Plic! Aperta o botão de solucionar problema. E aí acabou, sabe? Então, ok, não tem uma trama acontecendo, tem um mistério que precisa ser solucionado, e o mistério tem essas cartas, a gente não entende essas cartas, mas elas estão surgindo, e ninguém está sendo afetado por isso, mas elas estão surgindo. A gente tem que esperar até isso ser revelado, não solucionado, revelado. Mas não é como se ele estivesse ocupando esse tempo com outras coisas. Ele está ocupando esse tempo com nada. Cada episódio é só uma longa espera até ela fazer a porra da carta, enquanto isso ela é feliz, e de vez em quando tem algo que é um pouco misterioso, ela tem um sonho, alguém fala algo misterioso e fica por isso mesmo, e o resto da vida dela tá sendo completamente seguindo como deveria e tudo mais. Eu quase gostaria que esse anime decidisse de uma vez que ele não é um mahou shoujo. Ele não é um anime de menina mágica, ele é um slice of life. Ele vai seguir o dia a dia dessa menina, comendo bentô no recreio da escola e falando como a amiga dela tá bem vestida. Acabou. Tá ótimo. Talvez eu visse. Talvez. Eu gosto dos personagens. Eu não vejo exatamente tanto problema assim com eles se elogiando e sendo muito educados uns com os outros. O problema é que tem essa porra desse mistério, e é um mistério que não afeta nada em ninguém, não é nenhum problema, é só alguma coisa que tá acontecendo, a gente não sabe o que é, e alguma hora a gente vai saber o que é. Eu não tenho eu quase não tenho vontade de saber o que é esse bagulho, porque não faz diferença nenhuma. Eu tenho muita paciência com o negócio, eu talvez continue vendo, eu vou falar um bagulho pra vocês, eu gosto do bagulho. Me deu muita vontade de dropar esse anime nesse episódio. Deu vontade de largar, deixar pra lá, e ele vai ser o meu novo Kino no Tabi nessa temporada, e eu não vou mais falar de Cardcaptor Sakura. Talvez eu faça isso. Mas sei lá, o Cardcaptor Sakura Clear Card tá muito de sacanagem. A essa altura, essa é a conclusão. O anime tá de sacanagem com a gente. Ele não diz nada, não chega a lugar nenhum, e enrola com absolutamente nenhuma outra alternativa. É só 20 minutos de pessoas sendo felizes. Que é legal pra elas, mas elas não existem. Porque isso é um desenho animado. Isso é ficção. Nenhum desses personagens existe. Desculpa. Tchau.